pelo convite, aceite, seja bem-vinda. Passo a palavra para que a senhora possa ministrar a sua palestra. Muito obrigado. Obrigada, Jansen. Vocês estão me ouvindo bem? Então, acho que sim. Obrigada, Jansen. Eu quero primeiro agradecer a você, ao pessoal do PET, à comissão da 20ª Semana Acadêmica da Engenharia Química, e dizer que é um prazer, nesse momento de pandemia, poder me sentir um pouco mais próxima de vocês. Confesso que estive na universidade na sexta-feira e foi muito triste encontrar lá a nossa universidade, nosso departamento tão vazio, né? Uma sensação de, muitas vezes, de abandono, mas não é um abandono, para que possamos cuidar da nossa saúde. Então, esse é um momento que está fazendo com que eu me sinta animada, mais próxima de vocês, e quem me conhece um pouquinho mais de pertinho sabe que eu adoro a universidade cheia de gente, lotada de aluno, né? Aquele vai e vem todo, então é uma saudade enorme e fico até um pouco emocionada, porque vamos aprender, né? E voltaremos desse período um pouquinho renovados, né? Eu diria. E escolhi falar um pouquinho desse assunto, porque esse assunto é uma linha de pesquisa que eu tive a oportunidade de começar em 2015 e que eu achei que tinha todo o contexto para esse período de pandemia em que a gente vive. Ela é uma união de uma linha de pesquisa lá do laboratório, que eu vou falar um pouquinho, e aliada à engenharia de processos, que é uma disciplina em outros cursos de engenharia química, de graduação em engenharia química, que não temos na rural como disciplina, né, vamos dizer assim, mas que fazemos todas essas etapas da engenharia de processos nas nossas disciplinas do DEC. Então, só para exemplificar, não está passando aqui, mas a gente tenta mais uma vez. Só para exemplificar essa pandemia do Covid, que é o objetivo do tema dessa minha apresentação, que a gente possa ligar os engenheiros químicos a essa área da saúde também. E, ao final, eu vou mostrar alguns estudos também recentes, né, com relação às plantas, aos compostos bioativos em relação à Covid. Vocês estão me ouvindo, Jansen? Está tudo bem? Sim, perfeitamente. É porque eu estou congelada aqui, não sei se para vocês eu estou congelada, mas tudo bem. Bom, quando a gente fala em engenharia química, o que todo mundo pensa, né? Aí vem esse slide. Pensa em petróleo, petroquímica, né? Pensa em tintas e vernizes, polímeros, alimentos. Pouca gente pensa em fármacos, cosméticos e perfumes, né? Muitos alunos não acham que a gente estaria ligado nessa questão, e a gente esquece um pouco que podemos atuar em outras áreas, né? E aí vem um slide, espero que vocês estejam vendo as animações. Ele mostra um pouquinho do que, às vezes, as pessoas nos veem, né? Como esse cientista maluco aí, que não para de se mexer, e sobre as moléculas que circulam, né? Que apresentam seus movimentos spin, né? A formação de um feto, e aqui que eu acho bem interessante, para mim não está mais aparecendo a animação, então eu não sei o que está acontecendo realmente com a apresentação, mas aí, se para você está ok, tudo bem. E que é uma última reação aqui que eu achei muito interessante, é que com o calor e a ignorância, a gente gera o ódio, né? E que a gente possa, com a ciência,
mudar esse processo reacional, né? Que com a ciência a gente possa esclarecer e disseminar o conhecimento para as pessoas, tá? Travou, gente. Bom, eu faço parte do Laboratório de Termodinâmica Aplicada e Biocombustíveis, e lá a gente estuda muitos processos de separação. Um deles é a extração com fluido supercrítico. Eu não vou entrar nesse tema em especial, mas eu gostaria só de acrescentar que ela é uma extração que ocorre usando CO2 supercrítico e que tem por objetivo a extração de compostos bioativos, principalmente de plantas medicinais. Veja bem, a aplicação do fluido supercrítico pode atingir inúmeras aplicações, tá? Inúmeras atividades. Aqui eu estou falando somente de extração. Então, a gente pode extrair inúmeros compostos bioativos presentes nessas plantas medicinais e que venham a apresentar diferentes atividades biológicas. E existem no Brasil inúmeras plantas medicinais que possuem diferentes atividades, né? Desde propriedades antioxidantes e estudos com diabetes e câncer. E em 2010, eu tive a possibilidade de orientar uma pessoa no mestrado, na COP, a Carmen, e nós estudamos o abageru. O abageru, eu vou apresentar ele nos próximos slides, mas ele foi a demanda de um professor que a gente tinha e que tinha diabetes. Então, começamos a estudar as características dessa planta e chegamos à condição que o extrato dessa planta tinha propriedades hipoglicemiantes, ou seja, ajudava na redução do nível de glicose, de açúcar no sangue. Então, aqui está a prova, né, que eu coloquei para vocês verem do artigo que a gente publicou. Em relação ao processo, essas são as duas unidades que a gente tem no laboratório e que fazem esse tipo de extração. Essa é uma unidade atual, né, que a gente tem utilizado até então, que tem essa bomba azul, vocês estão vendo, e o extrator de aço inox. E a unidade à minha direita é uma unidade nova, moderna, de extração com fluido supercrítico. E aqui são algumas das matérias-primas que a gente já utilizou e que tem como objetivo a extração de óleos, de princípios ativos que possam ter uma utilidade na sociedade, né? Bom, esse é o abageru. O abageru, ele é originário de regiões tropicais e pode ser coletado na região dos lagos, por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro. Ele está em praias e especificamente na Praia das Dunas, lá em Cabo Frio. Quais são as propriedades do abageru? Ele tem atividades antidiabética, antirreumática e antiblenorrágica. A gente tem sempre um vizinho, ou uma avó, ou alguém da nossa família que já comentou com a gente que pega uma planta, né, do canteiro, da casa do vizinho do lado, e toma o chá dessa planta de forma a combater alguns problemas gástricos. Isso tudo é o que a gente chama de medicina popular. Para a gente transformar essa medicina popular em algo que possa ser cientificamente comprovado e que possa atingir uma sociedade como um todo, isso demora muito tempo. Isso é o que a gente chama, e tem um processo que é a farmacognosia, né? Ou seja, a gente prova a composição, da composição vem os testes in vitro, os testes in vivo, e assim por diante, até ter uma fórmula. O objetivo dessa apresentação e também desse estudo é tentar, através das plantas medicinais e de qualquer outra matéria-prima que tenha um baixo custo, fornecer uma medicação de baixo custo para a população
humilde, tá certo? E especificamente eu vou falar da diabetes, que é uma doença que atinge milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro, cujo medicamento é muito caro. E muitas pessoas na Malásia, Índia, ainda morrem com esse tipo de doença porque não possuem acesso para a compra desses medicamentos, né? Essa é uma outra planta que me deu bastante motivação para dar continuidade a essa linha de pesquisa, que foi orientado por um aluno de mestrado, o Ramon, e que teve como co-orientador uma pessoa da Fiocruz, né, o Luquete. Essa planta é o carrapicho, né, que a gente conhece, que você já teve contato com ele em sua vida, e ele é proveniente de regiões tropicais e subtropicais, principalmente na América do Sul e África. E o carrapicho tem uma grande atividade. Ele é antitumoral e pode ser utilizado contra a febre amarela. E o mais importante, ele está presente na lista do ReniSUS. O que é essa lista? Essa lista é uma relação de plantas que são presentes no SUS, né, Sistema Único de Saúde, que faz com que essas plantas possam ser futuramente utilizadas em medicamentos ou comprovadamente utilizada em medicamentos, né? O que a gente conseguiu com essa planta? Olha que interessante. Com a extração com fluido supercrítico, a gente fez 2 testes, né? Aqui não estão todos os resultados, claro, a gente está batendo um papo, mas só para te mostrar que a gente variou várias concentrações, né, dessas células, tá certo? E usamos os extratos dessa planta do carrapicho. E fizemos ensaios com células de câncer de pele e de leucemia. E a gente consegue observar que no gráfico à minha esquerda, né, a gente teve 68% de inibição de crescimento das células tumorais relativas ao câncer de pele. E do lado direito, a gente teve 91% de inibição de crescimento das células responsáveis pela leucemia. Então, esse, do ponto de vista do laboratório e de motivação pessoal, foi uma pesquisa que foi um ponto de inflexão no laboratório, ou melhor dizendo, como professora do DEC, como pesquisadora do programa de pós-graduação em Engenharia Química. Eu acredito que muitas são as nossas contribuições para a nossa sociedade, né? E então, eu vi que a gente precisava de um estudo mais aprofundado, né? E esse estudo mais aprofundado, ele foi realizado em 2015, quando tive a oportunidade e fui aceita pelo professor David Bogle a fazer um pós-doutorado em Londres, na UCL, que é a University College London. Esse professor já tinha a prática de trabalhar com a união da engenharia de processos a determinadas doenças, e ele me aceitou para investigar esse poder hipoglicemiante de algumas plantas. Então, esse aqui é um dos resultados que a gente produziu desse trabalho. Foi uma oportunidade muito promissora, não promissora só porque eu estava lá, mas promissora para eu poder trazer essa linha de pesquisa para a Rural e te mostrar que essa ligação da engenharia química com a medicina é algo raro no Brasil, né? Muito se fala e se faz disso lá fora, mas aqui no Brasil, não, né? E para eu unir a engenharia química à medicina, eu preciso entender o que é a engenharia de processo, né? Então, eu coloquei aí umas roldanas, né? E que no que consiste a engenharia de processos é no entendimento e aplicação de princípios e leis fundamentais da natureza que nos permitem transformar uma matéria-prima em um produto, né? Ou energia em produto, e isso em nível industrial, né? Ou seja,
Eu testo em bancada, tem a unidade piloto, da piloto eu vou para a industrial. Bom, para que eu consiga interpretar ou unir a engenharia de processos à medicina, eu preciso entender o que é um sistema biológico, né? E o sistema biológico, ele abrange várias escalas, vários órgãos, vários sistemas que são altamente complexos, assim como os nossos sistemas químicos, né? Quem já teve a oportunidade, ou é um aluno que está entrando na universidade, ou já é um aluno formado, ou que esteja na metade do curso, você pode entrar e ver uma planta de um processo petroquímico. Ela é altamente complexa. Isso faz com que a gente também consiga perceber que um sistema, que a nossa organização biológica é também um sistema complexo e que junta, né, vários órgãos para determinar tarefas distintas. Mas essas tarefas distintas, uma não ocorre sem que a anterior já tenha acontecido. Ou seja, a gente tem várias etapas subsequentes. E como unir essas duas? Aqui foi uma ideia de te mostrar uma rota bioquímica desse processo da diabetes ou da liberação de insulina e glicose. Eu vou explicar isso um pouquinho melhor e fazer com que você faça uma representação num diagrama como esse, que é muito comum para nós engenheiros químicos. Ou seja, eu me alimento, tenho aqui a alimentação, essa minha alimentação vai entrar na minha corrente sanguínea e eu tenho vários órgãos que podem ser responsáveis por realizar reações, né? Isso significa dizer que esses órgãos podem funcionar como reatores, como, por exemplo, um reator de membrana, um PFR ou um CSTR. Por exemplo, quem já fez mecânica dos fluidos, ou não importa se já fez, a gente pode dizer que o coração funciona como uma bomba, né? Se ingerimos muita gordura, geramos glóbulos de gordura na nossa corrente sanguínea, que não poderão ser bombeados, e aí a gente tem consequências do ponto de vista da saúde, doenças altamente graves e que podem levar à morte, né? Então, vamos entender um pouquinho mais profundamente o que é essa engenharia de processos. O que é, para que ela serve, onde se aplica no mundo da EQ, né? Então, quando a gente fala que alguém é um engenheiro de processo, principalmente assim, nos concursos da Petrobras, né? Engenheiro de processo. O que é isso, Marisa? Né? Esse engenheiro, ele está apto, né, a trabalhar com análise, simulação, otimização e síntese de processos químicos. Ou seja, a análise ele vai desenvolver, a simulação ele vai prever ou predizer, a otimização não é somente encontrar as melhores condições operacionais, mas quando a gente otimiza custo também, tá certo? E a síntese de processos químicos, que é o que? Arrumar esse processo, vamos dizer assim, de modo bem informal, na planta, né? Como é que ele vai ficar arrumado no meu fluxograma? E aí eu coloquei algumas palavrinhas em inglês, mas por quê? Porque esse livro, Peters e Timmerhouse, ele é um livro base, eu considero, apesar de antigo, mas ele é um livro básico para falar de avaliação econômica, de simulação e síntese, projeto de processo químico. Você encontra esse livro na biblioteca da Rural, e ele tem alguns termos que eles realmente não são traduzidos. Então, por exemplo, plant design, a gente pode dizer que é um projeto de uma planta, tá certo? Então, a gente faz o desenvolvimento de plantas industriais novas, se for um processo novo, um processo que a gente queira modificar ou uma expansão, ou seja, eu quero aumentar o volume de produção. Um design engineer, né, para arrumar isso, né? Ou seja, concatenar as operações unitárias e o custo, né? O engenheiro que tome conta dessa avaliação econômica. A tudo isso junto, ó, eu tenho o que a gente chama de engenharia de processo, né?
que envolve várias etapas. E aí, para te motivar, essa aqui é uma foto de um espelho, né, de uma simulação de um processo qualquer, que só pela observação desse processo, eu tenho várias correntes, várias trocas de calor, né? Então, como início, eu tenho a concepção do projeto, qual é a sua ideia, avaliação econômica preliminar, desenvolvimento dos dados necessários ao projeto final. O que é isso? Desde o dado experimental, a simulação, né, para eu poder ver como é que isso vai acontecer do ponto de vista industrial. A avaliação econômica final, tem muita gente que trabalha com os projetos detalhados, né, que vai dimensionar a tubulação, equipamento, o startup da planta e a produção. Eu posso dizer que muitas dessas coisas você vai ver na disciplina de projeto, né? Eu não lembro muito bem, já ministrei, já dividi essa disciplina com o professor Rui, do departamento também, mas a gente fazia basicamente isso nessa época, que era tentar unir essas etapas para que o aluno saísse com um conceito de engenharia de processos. E todas essas etapas, e aí, mais uma vez, você vê isso em projeto de processos, você tem que prever a localização da planta, o layout, o material de construção, porque isso vai influenciar no seu custo, projeto estrutural, utilidade. O que é utilidade, Marisa? São solventes, gases, né, vapor, hidrogênio, água que você precisa, construção, segurança, descarte de resíduos, sistemas de tratamento que você vai ver na engenharia de meio ambiente, né? E o que você tem que levar em consideração que são as leis locais, estaduais e federais. Essas etapas, elas são sequenciais. Por que eu estou te mostrando tudo isso? Primeiro, para te dar a base da engenharia de processos, para que você entenda como isso vai funcionar no meio da medicina, né? Ou seja, uma não vai funcionar sem que a outra tenha sido feita, né? Todas essas etapas podem ser previstas e simuladas através de programas de computador. E a gente chama isso de Computer Aided Design, né? Mais uma vez, eu não consigo traduzir assim ao pé da letra, né? Vamos imaginar, Band-Aid, né? Band-Aid tem o ED. Esse ED é de ajuda, né? Então, na realidade, o que a gente está fazendo é o uso do computador para o projeto e síntese de processos químicos. Por que isso? Porque no passado não existiam os simuladores. Então, os engenheiros químicos trabalhavam com problemas complexos e realizavam esses cálculos na mão, porém, demoravam muito tempo, né, em problemas de convergência. E essa possibilidade de usar computadores, né, e os simuladores fazem com que a gente possa resolver esses problemas complexos de maneira mais rápida. Ou seja, você pode explorar mais a performance das operações unitárias. O que você faz hoje na graduação? Marisa, nas disciplinas de métodos, a gente aprende o MATLAB ou outras linguagens de programação e faz com que você desenvolva o seu próprio simulador. Mas hoje em dia a gente tem muitos simuladores gratuitos e também pagos que são excelentes e podem ser utilizados para prever e predizer sistemas reacionais quaisquer, desde reatores, trocadores de calor até colunas de destilação. Qual é o grande desafio, né? O grande desafio é o banco de dados, né? Eu ouvi do meu ex-orientador, hoje meu amigo, que um bom simulador se vê pelos modelos termodinâmicos que ali existem e pelo seu banco de dados, né? Ou seja, é preciso que haja um alto número de substâncias lá dentro, com suas devidas propriedades físico-químicas. Por quê? Porque as variáveis mais importantes para nós da engenharia química são a temperatura, a pressão e a composição. Então, a gente precisa fazer com que a gente possa usar quaisquer dessas variações. Bom, a síntese é a invenção, né? E isso tudo precisa passar por uma etapa de flowsheeting, ou seja, eu vou gerar um fluxograma onde essa simulação vai ocorrer.
como aquela foto que eu te mostrei anteriormente. E como resultado, o que eu tenho? Bom, balanços de massa e de energia, que precisam estar corretos, né? Parâmetros de processo, como parâmetros de equações cinéticas, termodinâmicas, e estimativa de custo e avaliação econômica desse processo. Bom, e aqui eu te mostro um fluxograma que não tem nada a ver com medicina, eu ainda vou expandir isso, que te mostra a evolução de um processo químico desde a biomassa até os produtos químicos, ou seja, eu tenho um aumento desse valor agregado, cujo engenheiro de processo é responsável por todo esse processo da biorefinaria, ou seja, eu vou produzir ou usar energia, minha preocupação é a produção do meu produto, mas o engenheiro de processos, por si só, ele tem importância e ele gera importância no processo, né? Nas operações unitárias, em como essas operações unitárias estarão nesse flowsheet. Aqui é outro fluxograma que é legal da gente ver, porque eu saio das matérias-primas, passo pelo processamento químico e dou um destino. Onde é que estaria esse engenheiro de processo? Aqui nesse processamento, né? Preocupado com o quê? Com as legislações, com o impacto ambiental, com os custos de estocagem, com a preocupação com as disposições dos resíduos, né, com a engenharia do meio ambiente e com os custos de energia. Então, segundo Bogle, né, que é o David Bogle, é possível unir os conceitos de computer aided aos conceitos de engenharia de processo na geração de modelos matemáticos que possam fazer diagnósticos clínicos e ajudar nessa tomada de decisões, no prognóstico, na identificação e na redução dos custos na saúde. E que isso é interessante porque essa palavrinha processo é uma palavrinha que se expande graças à engenharia química. Esse artigo é bem interessante porque ele mostra a importância do engenheiro químico nesse processo. E por que a gente deve ter a preocupação de ter diagnósticos clínicos mais rápidos? Eu coloquei alguns números aqui e espero que vocês não caiam da cadeira, né? Eu não consigo ver vocês nesse momento, mas esses números eu fiz questão de colocar de 2017, e aqui eu tenho um número de 2020 do Ministério da Saúde do Brasil, e a gente pode observar que os custos mundiais relacionados à saúde foram, em 2017, cerca de 7,7 trilhões de dólares. Os Estados Unidos usou, nesse mesmo ano, 3,2 trilhões de dólares. E nós, em 2020, temos a previsão de usar 122,6 bilhões de reais, e isso está no site do Ministério da Saúde. Então, é assustador a diferença, né, de gastos com a saúde que a gente observa. Mas, independente de falar de Brasil ou de mundo, por que se gasta muito com a saúde? Por que esses custos são tão altos? Porque muitas pessoas não são direcionadas da maneira correta, ou seja, muitas pessoas são tratadas em salas de emergência, que é o que a gente chama daquela sala vermelha. Espero que ninguém tenha tido oportunidade de observar isso e nem tenha tido oportunidade de viver um meio de hospital, né? E quando é grave, as pessoas vão para o que a gente chama de sala vermelha. Quando a pessoa não está grave, né, ela vai para uma sala verde. E aí, muitas vezes, as pessoas chegam como emergência, mas não são emergência. E aí os custos, eles são muito altos, porque você poderia prever e tratar esse paciente antecipadamente. Então, como resolver? Surge lá a sala amarela, né? E uma forma da gente resolver isso é usando a inteligência artificial.
todo mundo já ouviu falar, né, da inteligência artificial. Quando a gente fala disso hoje em dia, a gente pensa na Siri, né, do sistema Apple, pensa naquele, como é que é o nome da Amazon? Alexa, né? E eles são utilizados em meios clínicos, mas eles são utilizados somente em reconhecimento de vozes nos meios clínicos. Eles não estão aptos, esses sistemas, para decisão clínica, né? Decisão médica. E a inteligência artificial tem sido utilizada como uma driving force. Deixei aí em itálico em inglês, porque os engenheiros químicos de plantão, que vêm muito na transferência de massa, né, são forças que favorecem a realização de determinado objetivo, de determinado fenômeno, né? E que isso é gerado também pela engenharia de processos. A inteligência artificial tem sido utilizada na predição de resistência de fármacos ao HIV, né? Infelizmente, não se fala muito de AIDS hoje em dia, mas a morte de pacientes por AIDS tem estado no mesmo número, né? Nada caiu. Porque as pessoas acham que têm o medicamento e que, portanto, elas estão curadas. Não, né? Predição de câncer de mama, predição de diabetes tipo 2, que é a existência desses modelos matemáticos que eu vou mostrar para vocês. E aqui eu estou apresentando um medicamento, né? Esse medicamento foi apresentado agora em 2020 e ele está sendo provado para ser utilizado contra o TOC, né? O TOC é o transtorno obsessivo compulsivo. Então, isso é interessante a gente mostrar também, porque faz parte aí do que a gente está vendo nesse futuro. Existem, inclusive, muitas palestras para vocês assistirem no que concerne a educação 4.0, né? Bom, David Nobel, ele... Ixi, Maria, I'm sorry. Denis Nobel, ele é um professor emérito da Universidade de Oxford, e ele, no 7º Congresso Mundial de Engenharia Química, ele apresentou um resultado da pesquisa dele que ele realizou representando as funções do coração, né? E esse modelo que ele fez foi aprovado pela FDA, a Food and Drug Administration. E esse modelo dele tem 3 níveis: elétrico, químico e de engenharia, né? Porque o coração tem todos esses movimentos, né? E nesse momento ele convenceu e incentivou os engenheiros químicos a atuarem nesse tema, que ele chamou de fisiologia computacional. E ele mostrou potenciais aplicações, né? Por que isso? Porque o sistema imunológico é um sistema complexo e que nós, engenheiros químicos e engenheiros de sistemas de processos, tratamos de processos químicos altamente complexos. Então, aqui eu dou alguns exemplos bem antigos, mas básicos, né, do pesquisador Dean, que desenvolveu modelos quantitativos e investigou como o sistema imunológico responde a doenças e vacinação. Esse é um assunto bastante em alta hoje em dia, né, pessoal? Porque existe agora uma campanha que eu realmente não sei de onde que ela saiu. Eu até falei disso numa mesa redonda que eu participei de fake news lá na Química, que existe uma campanha para não vacinação, né? E esse trabalho é bem interessante no que diz respeito a isso. O trabalho de Chakraborty, que discutiu como as células do sistema imunológico integram modelos e métodos. E Joly e Pinto, que revisaram os avanços da modelagem matemática da patogênese do HIV. Então, o que seria o futuro, né? Para onde iríamos? O que a Marisa está tentando mostrar para a gente, que até agora não vi nada de medicina, não vi nada de aplicação? O objetivo é você formular um fármaco, eu não coloquei aqui, mas de custo baixo, né? Que possa ser usado como um modelo da fisiologia, que será entregue para desenvolver um design ideal, né? Então, um fármaco barato, né? Que eu possa provar antes e que eu possa entregar para a sociedade de forma científica, de forma respeitável, né? Que a gente possa acreditar nele.
Então, como consequência, os engenheiros químicos têm tido uma enorme contribuição nessa área da biologia quantitativa e tem se visto que a demanda é muito grande ainda, apesar de eu não nada do que eu achei ou acho tenha brasileiros envolvidos, né? O potencial de aplicação é muito alto, né? Mas são inúmeros os desafios, né? Mas o que a gente tem que pensar é na contribuição social pela qual somos e seremos responsáveis, né? A resolução desses problemas pelos clínicos é baseado nos fenômenos observados. O que são esses fenômenos observados? Os dados experimentais que você tira lá no laboratório, que você mede, né? Para a solução de diferentes problemas industriais. Então, ou seja, o dado clínico é o dado do paciente. E os nossos dados são os dados que a gente mede lá no laboratório, né, para poder fazer o scale-up de um processo industrial. Então, a contribuição de um engenheiro de processos ele envolve 3 desafios: aumentar e melhorar o conhecimento sobre os fenômenos através da modelagem. Afinal, nós, engenheiros químicos, sabemos muito disso e precisamos saber bastante disso. Analisar com detalhes o comportamento desses modelos, sabemos fazer isso, fazemos isso, e utilizar os modelos para o desenvolvimento de ações, seja elas químicas, na dieta, no meio ambiente e nos processos clínicos. Isso, juntar esse termo todo da engenharia, isso é um problema de design. Bom, então a gente pode representar isso tudo através de um simples fluxograma, né? Ah, Marisa, tá tudo em inglês. Não esquenta, não. É porque eu já fui pegando tudo meu que eu fiz em inglês e fui colocando aí. Mas nem precisa se preocupar, porque eu coloquei tudo em português também, tá? Então, o que esse fluxograma está mostrando? Olha só. A gente ingere a glicose pela nossa alimentação, né? Carboidratos, né? Então, essa glicose entra na corrente sanguínea, sendo utilizada por todos os órgãos do corpo, sangue. Esse nível de glicose, ele é responsável por várias funções, humanas ou animais, né? Todo esse processo de balanço é chamado de homeostase da glicose. Se esse nível de glicose estiver muito alto, o pâncreas, ele é responsável por produzir a insulina. A insulina, né, aciona o fígado a produzir, a converter a glicose em glicogênio. E esse glicogênio é estocado para gastos de energia. Ou seja, se a glicose está muito alta, ó, eu coloco um controle aí, aviso ao pâncreas, ó, libera insulina. O que ele faz? Avisa ao fígado que ele tem que converter, baixar o nível dessa glicose a glicogênio. Qual é o nível? Bom, segundo o FDA e Ministério da Saúde, né, a Organização Mundial da Saúde, é considerada uma pessoa diabética acima de 110. É isso quando a gente faz exame de sangue, né? Se esse nível de glicose estiver baixo, o que o pâncreas faz? Ele produz glucagon, esse glucagon vai a glicogênio e a glicose novamente, que é novamente liberada para a corrente sanguínea. Ah, Marisa, o que você está querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com você é que tudo isso, cada órgão é uma operação unitária. Cada órgão tem balanços de massa e de energia envolvidos. Onde as reações, concorda comigo, são reações agora o quê? Bioquímicas, né? Bom, aqui a gente tem um gráfico só para te mostrar, tá? Que eu acho interessante, exemplifica isso, né? Para todo mundo, né? A engenharia, o gráfico ele é autoexplicativo. Esse gráfico relaciona a concentração de glicose em função do tempo. As bolinhas verdes são os dados experimentais, ou seja, esse paciente foi monitorado, né? Tirou sangue dele em função do tempo. Esse paciente tem um alto nível de glicose, concorda, aos 80 minutos. E depois varia, porque provavelmente ele se alimenta ao longo do dia, né? A gente tem que levar em consideração isso também, que a gente se alimenta ao longo de todo o dia. E esse vermelho e azul são diferentes modelos
que estão interpretando, né, ou tentando interpretar essas variações no nível de glicose, ok? Então, é isso que a gente espera alcançar com a engenharia de processos. Só que esse modelo não é um polinômio comum, né? Esse modelo não é um modelo local que a Marisa ou o pessoal da engenharia química inventou. Esse modelo é um modelo que realmente representa aquela operação unitária, ou seja, aquele funcionamento daquele órgão, né? Então, como é que eu posso atrelar a engenharia de processos a esses sistemas biomédicos, né? A análise significa ter um diagnóstico, a simulação significa prever e fornecer prognósticos, o design significa gerar modelos que possam vir a realizar terapia, né, para aquela doença, e o final, que seria a síntese, é conceber terapias, ou seja, conceber formas de gerenciar o bem-estar desse paciente, ou a estagnação da doença, ou o retardo dessa doença, né, do aparecimento da doença. Com isso, né, e eu gosto sempre de envolver a engenharia no processo, porque eu acho que eu tenho que te lembrar disso o tempo todo, somos engenheiros químicos, a engenharia é a análise e o design de sistemas altamente complexos, que envolvem mudanças químicas e físicas, né? Nesse caso do que a gente está falando, mudanças bioquímicas, reações bioquímicas, né? Já falamos que o corpo humano também é um sistema complexo, envolve ações químicas, elétricas e mecânicas, olha só. Alguns autores observaram o potencial que a engenharia de processo possui para esses sistemas biomédicos. Então, você tem integração de imagens, né? Dinâmica de fluidos, né? A gente pode falar aqui da mecânica dos fluidos, da aplicação de CFD na interpretação, né, do sistema cardíaco. E olha que interessante, consideráveis trabalhos em relação ao cérebro, né? Principalmente com recursos avançados de imagem em pulmões e com a formação de tumores metastáticos, né? Bom, com isso, a gente pode, então, resumir que esse engenheiro de processos ele é responsável pela análise, pela simulação e pela geração de ferramentas. Então, pela análise, eu quero entender melhor os fenômenos que causam essa doença, né? Ou seja, eu não sou médica, eu sou engenheira química, então, para eu poder entender o projeto, eu preciso entender o fenômeno que causa a doença. É a obesidade? É alto consumo de carboidrato? É hereditariedade? O que é isso que está acontecendo? A simulação significa que eu preciso ter dados prévios. Dados prévios, ou seja, é o desafio. Você tem que trabalhar junto com alguém médico ou fazer alguma parceria com algum trabalho em veterinária, né, com animais, com algum hospital, conhecer alguém, algum pesquisador da área, para que você consiga ter os dados experimentais. Esse é o desafio, né? E as ferramentas, que é criar sistemas que mantenham esse bem-estar. Veja bem, perdão, a gente não atua muito bem nessas ferramentas, porque essas ferramentas elas estão muito mais aptas aos engenheiros biomédicos, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, né? O que é essa análise? Essa análise é o diagnóstico, né? Então eu preciso entender o quê? Preciso conhecer o problema, realizar a aproximação dos fenômenos e identificar os sintomas. Quando eu faço isso, eu entendo a bioquímica, eu construo o modelo matemático, eu vou lá colher os dados experimentais. Que dados experimentais seriam esses? Consumo de alimento, níveis de glicose das pessoas, quantas pessoas foram analisadas, se é do sexo feminino, masculino, qual é a idade, se tem grau de hereditariedade, né? E comparar esse comportamento dos pacientes. Análise de sensibilidade, né? Não sei se todo mundo já ouviu falar, mas essa análise de sensibilidade a gente pratica em plantas
bioquímicas também, e ela é uma ferramenta utilizada para que a gente possa identificar as contribuições em cada pessoa, né? Ou seja, já ouviu dizer assim, hoje em dia, a Covid tem atuado de diferentes formas na sociedade, né? Tem gente que não tem nada. Eu tenho uma pessoa na minha família, minha sobrinha, que teve, né? Então, por exemplo, ela já ficou bem mal em 2 dias e depois se saiu bem, né? Tem pessoas que vão para o hospital com falta de ar, e pelo que os pesquisadores têm dito, uma porcentagem delas não consegue se recuperar. Então, isso é essa análise de sensibilidade. O que seria a simulação? A simulação é o prognóstico. Somos nós aí. A gente gerou um modelo matemático que é válido, né? E que a gente pode simular novos casos e prever novos comportamentos. Ou seja, eu posso gerar um modelo que eu posso dizer para o médico e para aquela equipe, ó, se isso for feito, pode acontecer isso ao final. Veja bem, eu quero mostrar a diferença. Existem vários colegas meus, eu até estou curtindo páginas, que têm feito modelos preditivos quanto aos números de infectados e de mortos pela Covid. Isso não é um modelo para identificar um processo de diabetes, por exemplo, ou seja, de representar o nível de açúcar, né, a variação do nível de açúcar no fígado, na corrente sanguínea, perdão, e tentando entender a secreção de insulina e outras coisas. Não, isso é diferente, porque aqui, nesse caso, a gente está usando reações bioquímicas. A gente está interpretando o fenômeno real através de modelos matemáticos, né? As predições são realizadas com apoio médico. Lá em Londres, eu tive um médico do hospital da própria universidade que eu fui conversar, né, uma pessoa muito, muito tranquila e que fornecia os dados experimentais, né, e a possibilidade de produção de muitos dados visando o conhecimento dos efeitos fenomenológicos e sinergéticos. Não sei, sinergético significa o quê? O efeito não é devido a um fator só, mas devido a vários fatores juntos, né? O design, que é o tratamento dessa doença, né? Que a resposta desse modelo é encontrar terapias, né? Ou seja, ações ou desenvolvimentos para resolver o problema, né? Ou seja, são os processos realmente aplicados para melhorar aquela doença, né? Para dizer, ó, se eu adiciono isso, o nível de açúcar diminui, né? Por exemplo, se eu adiciono, se a pessoa toma o chá daquela planta, o nível de açúcar diminui. Vou aproveitar e vou falar uma coisa. Com relação a bajeru, lembra lá da planta que eu falei no início? A gente teve vários resultados assim, empíricos em 2010. Foi engraçado. Pessoas adultas que tomaram chá, claro, pessoas com diabetes, que tomaram chá, não precisavam inserir insulina, não precisaram, né, de ingerir insulina nos primeiros 30 dias. Após os 30 dias, essas pessoas passaram a precisar tomar insulina, né? Por quê? Porque esse efeito diminuiu. Então, o que está acontecendo, né? O que está havendo no organismo que ele, no início, ele consegue ter essa resposta, ó, ao chá e depois não. Então, isso não pode ser metade verdade, metade não acontecer. A gente tem que fazer com que a gente entenda o fenômeno, o que está acontecendo, para que a sociedade possa usar o quê? Com sabedoria, né? Ou seja, não usar um medicamento porque o fulano falou que ele é bom, né? Ou porque ele vai resolver o problema. A gente precisa ter certeza daquilo. Então, o sistema humano é tão complexo que a gente não consegue prever todos os resultados possíveis, né? O que a gente faz na engenharia de processo de um processo químico? Vários professores devem ter falado para vocês, ou provavelmente vão falar.
inúmeras considerações são feitas quando a gente está simulando um processo. Isso significa o quê? Não tem como a gente prever todos os resultados possíveis. E ainda mais no sistema humano, que a gente acabou de conversar que cada pessoa responde ao tratamento de uma forma diferente, né? E o modelo deve ser sensível, para que ele não seja utilizado fora dos seus limites de validade, ou seja, validade que devem ser salutares aos humanos ou animais. E o final lá da nossa engenharia de processos, que é gerar o quê? Ou gerar operações, gerar resultados, gerar terapias, né? Que possam ser utilizadas para a resolução das doenças, para retardamento dessa doença, né? Para monitorar o bem-estar individual, né? Para usar isso tudo para o diagnóstico e a solução de problemas. Eu não gostaria que você confundisse isso com a engenharia biomédica, né? A gente ouve muito falar de engenharia biomédica, e a engenharia biomédica, eu tenho até uma colega que faz francês comigo, ela faz isso e a gente conversa muito sobre esse tema. A engenharia biomédica ela tem por objetivo maior desenvolver equipamentos médicos, biomédicos e odontológicos para diagnósticos de doenças. Não é basicamente essa ideia de simular e prever através de modelos matemáticos. Então, você pode ver alguns trabalhos com produção de peles, né? A gente tem docentes do DEC que fazem e que têm pesquisas interligadas com a engenharia biomédica. Eu posso dizer, eu acho que a professora Roberta e Renata, né? Então, só para tornar essa linguagem mais simples, esses produtos são desde o band-aid até uma bomba cardíaca implantável, né? Eu tenho uma amiga que o pai teve um problema de saúde sério, infelizmente ele já faleceu, mas ele viveu um ano praticamente utilizando uma bomba cardíaca implantável. E só para vocês saberem, isso foi importado, né? Ou seja, então a gente precisa avançar muito em termos de Brasil no que diz respeito a isso, né? Então a bomba que ele utilizou ainda por um ano foi importada, nem todo mundo tem acesso, né? A gente imagina o preço de uma coisa dessa, então a gente precisa evoluir muito enquanto pesquisa, enquanto ciência, enquanto tecnologia. Aqui é para você ter uma ideia do que é o objetivo dessa palestra, ou seja, a partir dos dados experimentais, eu gero um modelo e vou entender o funcionamento daquele órgão. E por que estudar diabetes, né? Agora entrou no objetivo. Bom, quando a gente começou a estudar o abageru, o objetivo foi uma professora da escola de química que veio me falar dessa planta e ela sabia que eu trabalhava com fluido supercrítico e eu comecei a estudar a planta. Foi esse acaso, né? E depois, conforme a gente vai estudando, a gente vai buscando outras matérias-primas que tenham o mesmo objetivo, e hoje em dia confesso que é assim um grande prazer para mim saber que estou introduzindo e adicionando os conhecimentos da engenharia química para utilização futura. Eu sei que é um futuro bem futuro, né? Bem longe, mas que possa algum dia beneficiar a sociedade como um todo, principalmente aqueles que não têm acesso aos medicamentos, né? Bom, o Brasil é o quarto país do mundo em número de pessoas afetadas pela diabetes. Eu acho que esse já é um número considerável, né? A China tem 109,6 milhões, Índia 69,2, Estados Unidos 30,3, Rússia 12,5 atrás do Brasil, né? É uma doença crônica no qual o corpo não produz insulina ou não consegue empregar adequadamente essa insulina que produz, né? Então, essa insulina é um hormônio, esse hormônio controla a quantidade de glicose no sangue. Se essa quantidade de glicose no sangue fica muito alta, né,
você tem o que a gente chama de hiperglicemia, né? E aí você tem vários danos nos órgãos, nos vasos sanguíneos e nos nervos. Já ouviu falar que uma pessoa que tem diabetes, ela sempre está muito cansada, né? É um dos sintomas. Já ouviu falar também que minha irmã me fala muito isso, né, da área de saúde. Geralmente uma pessoa diabética quando vai ao banheiro ou cospe em algum lugar, né, gera um monte de formiguinha, porque o nível de açúcar está muito alto, né? Então, geralmente, o organismo não fabrica essa insulina ou não consegue utilizar essa glicose adequadamente. Então, o que acontece? O estômago converte o alimento em glicose, a glicose entra na corrente sanguínea, o pâncreas não produz a insulina, ou, em alguns casos, essa insulina não é metabolizada pelo organismo, a glicose não é transportada para o interior da célula, né, para gerar energia para a gente, e permanece no sangue. Quando ela permanece no sangue, ela vem causar vários danos aos nossos órgãos, né, e aí danos muitas vezes irreversíveis, né? Existem 2 tipos de diabetes, a gente não pode esquecer isso. A diabetes tipo 1, ela é caracterizada como uma doença autoimune, há uma seletiva destruição dessas beta-células. Essas células beta, elas são produtoras de insulina, elas se localizam no pâncreas, tá certo? Elas atingem essa diabetes 5 a 10% das pessoas, majoritariamente crianças e adolescentes. A diabetes tipo 2 é aquela que a gente descobre quando adulto, na maioria das vezes, alcança 90% a 95% da população, tem o fator da hereditariedade, tem o fator da obesidade, de riscos ambientais. Olha como entra mais uma vez a importância da nossa profissão quando existem plantas químicas, de processos químicos instaladas em cidades do interior, né, sem a preocupação com o meio ambiente, todo o aspecto social e os aspectos comportamentais. Eu diria aí, preferi colocar exercício físico, né? Nas minhas conversas com esse médico lá na UCL, ele sempre dizia, né? Não que eu goste, não gosto, mas ele sempre falava que qualquer atividade física, seja ela qual for, ela é fundamental para combater esse tipo de doença. Então, tá aí a dieta, o exercício, medicamentos hipoglicêmicos orais, agentes injetáveis contendo insulina. Bom, o que acontece então? Aí vem um modelo, né? E aí eu acho que, de repente, você vai começar a gostar mais um pouco, né, do que eu estou falando. Esse é um trabalho de 2012, ele está mostrando aqui 2 fluxogramas e que vão gerar o quê? Equações diferenciais. Caramba, Marisa! Por que equações diferenciais? Porque esse nível de açúcar no sangue, ele vai variar com o quê? Com o tempo, né? Então, olha como não é difícil, né? O medicamento é ingerido oralmente, né? Ele está chamando de UDT, que é o fluxo de ingestão desse medicamento. Ele segue para o intestino, né? E alcança essa quantidade X1 de T, é absorvido pela corrente sanguínea, que produz uma quantidade X2 de T. Passa pelo fígado, olha só, não consideramos que o mesmo absorve nada, quem dera, né? E é excretado a uma razão Y de T. Então, o que está acontecendo aqui? Um balanço. Um balanço em quê? Em cada órgão, em cada setor, né? Então, esse balanço de massa em cada órgão, esse órgão é considerado o quê? Uma operação unitária, né? Então, eu vou ter equações diferenciais do que entra, do que sai e do que é acumulado, né? Que precisarão ser resolvidas, não só uma equação, né? Porque eu tenho que fazer diversos balanços, que vão apresentar parâmetros, iguais os parâmetros cinéticos, termodinâmicos, que a gente precisa estimar, e que vão representar as resistências dessas correntes líquidas, e que, para resolver esses métodos matemáticos, a gente usa o Runge-Kutta, mas você pode usar outros métodos matemáticos,
conhecidos ou que você talvez tenha mais aderência. O fato é que cada órgão apresenta uma equação diferencial, né? Então, é exatamente isso, o que entra, o que sai, o que é gerado e o que é consumido. Qual é o engenheiro químico que não consegue fazer isso, né? Bom, aqui é um outro exemplo, não vou, meu horário já está, caramba, já é 3 horas, né? Aqui é outro exemplo de um fluxograma cujos autores quiseram mostrar a necessidade de estimação de parâmetros, logicamente, desses modelos, a dificuldade de acesso dos dados dos pacientes, que eu já comentei com vocês, e a comparação dos resultados dos modelos com os dados experimentais, né? Esse outro exemplo não é para causar trauma, né? Mas são exemplos interessantes ligados à disciplina de controle de processos, né? Quando a gente fala de controle, a gente pensa em controle de nível, de temperatura, de pressão, tantas coisas, né? Concentração. E aqui, na realidade, a gente está fazendo controle de quê? De glicose, né? Do nível de glicose. Então, o que ele faz? Imagina só, eu estou com nível de glicose alto, qual é esse nível? Acima de 110. Ele avisa lá para o pâncreas, ó, libera insulina. Libera insulina, a insulina vai lá no fígado, transforma essa glicose em glucagon, volta, né? E continua todo o processo. Então, ó, a insulina, ela é secretada pelas células beta. O que eu pude observar e estudar, logicamente, é que alguns pacientes, essas células beta, elas morrem. E uma vez mortas, elas não se regeneram. Então, é aquele paciente que precisa da insulina o tempo inteiro, né? E existem pacientes que, ao serem diagnosticados, essas células beta já reduziram a metade. E elas vão morrendo aos poucos, ou elas vão tendo resistência à insulina aos poucos, né? Isso também compromete o paciente, e aí ele tem que fazer o quê? Ele tem que ingerir o medicamento, né? Então, aqui, ó, a insulina é secretada pelas beta-células e o glucagon pelas células alfa. Eles ficam aonde? No pâncreas, tá? Então, você tem um balanço, né? E um sistema de controle que vai gerenciar esses dois níveis de concentração, né? Então, se um está mais alto, ele vai ativar a outra operação unitária até manter esse controle adequado. Bom, aqui são resultados do meu trabalho, né? Só para você poder ver que isso é possível, né? Que eu não estou mostrando só uma teoria que é futurista, né? Então, esse é alguns resultados meu e do Bogle, nessa época, em 2015, que mostram variações do nível de glicose com o tempo, variando a concentração de glicose inicial, né, desse paciente, com altas condições de alta quantidade de células beta, né? Então, quando eu tenho muita célula beta, certo? Botei 1000, por exemplo, por mais que esse paciente tenha uma alta concentração de glicose, ela pode cair. Nos dois casos, e aqui a produção da insulina ela é alta, por quê? Porque eu tenho uma alta concentração de glicose. Então, se eu tenho alta concentração de glicose, o que eu preciso ter? Uma alta concentração de insulina para transformar essa glicose em glicogênio, né? Bom, quais são os desafios? Nós entendemos a diabetes, está em verdinho, que resolvemos. O tratamento é conhecido, os medicamentos são de alto custo e conhecemos os modelos matemáticos. Nós temos plantas medicinais, mas não temos plantas que tenham, como eu posso dizer, serem referências para a resolução dessa doença. Nós temos extratos biológicos, mas esses extratos biológicos contêm o quê? Às vezes mais de 100 componentes, né?
Não conhecemos o comportamento desses componentes nos modelos matemáticos, não existe isso ainda. E queremos medicamentos mais baratos. Então, eu diria que isso que está em vermelho são os nossos desafios. E aí, se você procurar, né, no Science Direct, por exemplo, fizer uma pequena busca de plantas medicinais e diabetes, você vai encontrar 17.135 artigos e uma busca muito simples. E em 2021, veja bem, Marisa, nós estamos em 2020, sim, isso é um livro que já foi lançado para o ano que vem, tá certo? Em que há um capítulo que se explora que existem 200 mil metabólitos secundários presentes em plantas, que são divididos em 3 grupos e que são os responsáveis pelas atividades hipoglicemiantes, que são alcaloides, terpenoides e compostos fenólicos. Então, a gente sabe as funções, a gente sabe quem são eles, mas como eles agem? Em qual momento da reação bioquímica? E a mistura deles? Porque a natureza, ela faz o quê? Com que eu extraia, eu faço um chá, imagina o chá. Você fez o chá não tem um componente só, ele tem vários. Ao mesmo tempo que esse chá pode te fazer bem, ele pode fazer mal a outra pessoa. Qual é o componente? Qual é o grupo de substâncias e de componentes que estão causando isso, né? Então, aqui eu cito alguns trabalhos de 2011, agora até 2020, de pessoas que conseguiram encontrar ou viabilizar algumas classes de componentes que parecem ter essa função hipoglicemiante. Catequinas e taninos, o berberine, que vem do Rhizoma coptides, é como se fosse um gengibre, mas é da China, chinês. A estévia é essa estévia mesmo, do adoçante, tá? O que a gente já sabe, flavonoides e alcaloides, saponinas, ácidos tartárico, málico e gálico. E um trabalho bem interessante, que é o de Razampur, que fez o estudo das rotas metabólicas na atividade das plantas medicinais. É o único que eu vi até hoje e que é um trabalho mega recente de 2020. O que a gente tentou fazer lá em Londres, né? A gente tentou gerar um fluxograma e entender como que esses componentes eles agem do ponto de vista de reação bioquímica. Até chegamos a algumas conclusões. Ó. As catequinas ativam o AMPK das reações bioquímicas. As catequinas inibem a peroxidação dos lipídios, estimulam a excreção de insulina, tendem a proteger e regenerar as funções dessas beta-células, né? As saponinas inibem o glicogênio, ok. Isso aí a gente conseguiu gerar um fluxograma de funções. Mas qual é o objetivo? O objetivo ainda é maior. O objetivo é longínquo. O objetivo talvez seja não humilde, mas não é por isso que nós não vamos tentar. O objetivo é, através das propriedades físico-químicas e das misturas desses componentes, tentar gerar um modelo que consiga reproduzir a ação desses componentes que contém essa atividade hipoglicêmica. E aí a gente tem um trabalho, que é o de Morbiducci, em 2011, né, um trabalho já antigo, praticamente 10 anos atrás, né, e que ele mostra a cinética dos ácidos graxos na gerência da excreção da insulina, mas ele mostra a necessidade de quantificar isso para facilitar o estudo das rotas metabólicas e diz que a gente precisa estudar mais um pouco sobre a obesidade e as síndromes metabólicas que a obesidade traz em malefício à diabetes, né? E, para terminar, eu já falei muito, né? São 3h11, vocês devem estar cansados já. Eu queria trazer só a influência das plantas medicinais com a Covid, né?
Eu até pedi a um aluno meu de IC que a gente começasse a pensar nisso, por mais que a vacina, se Deus quiser, venha à tona, né, e com a maior rapidez possível, que a gente continue tentando abraçar essa causa do uso e da aplicação da engenharia de processos, no sentido de desde a extração até a obtenção da resposta, né, do produto final, que é a resposta nos exames, né, que é a aplicação das plantas medicinais e a transformação das mesmas em medicamentos para a Covid. E aí, só para te mostrar, existem aqui diversos trabalhos, tá? Todos eles são de 2020. A maioria, logicamente, chineses, né? A maioria, falando das diferentes plantas medicinais, inclusive no apresentação do Recletes, que eu achei o máximo, principalmente para nós, engenheiros químicos, e que, preparando essa apresentação, eu achei essa figura e eu vou levar para as minhas apresentações, porque eu achei o máximo, né? O que a gente aprende como engenheiro químico, né? A escala laboratorial, aí a gente passa para piloto, simula e vai a industrial. E olha o que diz essa figura, né? Os resultados, né, da escala de bancada são tão bons que nós bypassamos a escala piloto. Então, se vocês observarem aqui, são mega condensadores e balões de 3 bocas e um quitasato que representam uma unidade industrial, né? Ou seja, ele bypassou, ele não passou pelo processo piloto. Então, que é o fundamento, um dos fundamentos importantes pelos quais a engenharia de processos ela passa, né? Então, eu quero agradecer ao David, né, que me aceitou e me fez reconhecer a importância do engenheiro químico, não só nessas áreas tradicionais da gente, mas no trabalho junto ao biomédico, junto à medicina, à Rural, ao IT, ao PPGQ e ao DEC, ao pessoal do PET que pela oportunidade e gente, não esquece de ir lá no formulário e colocar uma palavrinha, tá? Organismo. Você já sabe para o que é. Organismo, não esquece, essa é a palavra. Ao PET, Paulo Jansen, por todo o apoio, né? Muito obrigada, meu amigo. Te ver aqui foi realmente. Eu estou emocionada, não vou ficar. Eu estou realmente uma manteiga derretida. Muito obrigada por essa oportunidade. Já gostaria de ter falado sobre esse tema com vocês há muito tempo, mas nada é por acaso, e falar sobre esse tema nesse momento foi muito bom, né? Ao CNPq, a CAPES e a FAPERJ, por patrocinarem todas as pesquisas lá do laboratório, acreditarem nas nossas ideias, e nós precisamos realmente do apoio científico e acreditar nas nossas ideias, né? Aos meus parceiros do laboratório, não posso deixar de falar da Fiocruz, do INT, da Universidade de Vassouras, do Fundão, da minha galera de lá, eu sou filha de lá, da UERJ, da UEMASU, que é lá da região do Tocantins. Não posso deixar de falar dos meus alunos, dos meus ex-alunos, né, que participaram, que toparam, que realizaram muitos estudos iniciais em relação a essas plantas, que quando eu chego e falo, gente, vamos usar essa planta, e eles ficam, tá bom, Marisa, vamos usar, mas para esse objetivo, né? Que a gente possa, junto à Fiocruz, e ao final mostrar que a engenharia ela está em toda parte, pessoal, e que a gente tem espaço em todos os lugares, né? E que o objetivo com essa palestra de hoje é mostrar o quão importante é a carreira que você escolheu, que você ame a sua carreira,
o lugar que você estuda, porque tem muita coisa boa para você fazer e tem muita coisa boa que os meus colegas fazem lá no DEC, né? Então, eu quero agradecer a todos os meus alunos, ex-alunos que não estão sabendo dessa palestra, que já estão em outra vibe, né? E por todos os pesquisadores que já passaram lá pelo laboratório. Então, para a gente lembrar do nosso P1 lindo, deixar meus e-mails, quem quiser tirar dúvida, se eu souber, obviamente, né? Eu estou à disposição, quiser escrever, quiser só conhecer o laboratório, como é que faz, como é que não faz, tá bom? Quando a gente voltar à nossa vida normal, que não será mais normal, né? Não será mais o nosso velho normal, será o nosso novo normal, mas com o mesmo amor que a gente tem pela universidade, pela pesquisa, pela ciência, tá bom, gente? Muito obrigado, amei, falei muito, vocês devem estar de saco cheio, né? Um beijo, pessoal, morrendo de saudade de vocês, tá? Um beijo grande, fiquem com Deus. Gente, estou aparecendo para vocês? Estou aparecendo? Sim, Oi, estamos Maria. ouvindo, Maria. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Maria, faço parte da comissão acadêmica e vou fazer aqui algumas perguntas para a professora. São 4 perguntinhas, então acho que vai ser rápido. Professora, posso Tá. começar? Pode, querida. Tá, Eu tô congelada para você, Maria? Eu tô congelada para você? Agora não está aparecendo nada para mim. É porque seu vídeo está desligado. Espera aí, deixa eu tentar aqui voltar. Voltou? Não. Sim. Voltou? Não voltou, não. Tudo bem. Para mim, voltou. Vamos lá, Maria. Tá bom. Primeira pergunta é interessante para o estudante que ainda está na graduação e quer se especializar nessa área relacionada à medicina, fazer optativas de biológicas e afins? Acho bem interessante, principalmente na área de bioquímica, né? Se especializar, acho muito bom. Eu vou falar por mim mesma, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito franca. Eu não suportava bioquímica na época da graduação. Estudava pra caramba, né? E olha só, me deparei com a bioquímica, então fiquei pensando, poxa, se eu tivesse, né, tido esse amor antes, né? Então, eu acho muito válido, sim. E eu incentivei, inclusive, uma professora do DEC que fez essa disciplina de engenharia de processos no fundão a ministrar essa disciplina como optativa para vocês, a Beatriz. Ó, Beatriz, teu nome está aí gravado, hein? E a Beatriz se sentiu gostou tanto dessa disciplina também, que seria bom incentivar a Beatriz a dar também essa disciplina como optativa, para vocês verem como é bom. Então, acho sim que essas disciplinas de atividade biológica, de química medicinal, eu acho bem interessante para fazer como optativa, sim. Obrigada. A segunda quais especializações são interessantes para o engenheiro químico que deseja trabalhar na área médica, farmacológica e etc? Então, veja bem, eu acho que eu não estou apta a responder isso, mas veja bem, eu sou uma engenheira química que amo termodinâmica. Comecei a trabalhar com uma pessoa que adorava trabalhar com produtos naturais, mas é um termodinâmico de carteirinha, né? Então, eu acho que depende com quem você vai começar essa relação, porque, como a gente mesmo viu, a engenharia química é tão ampla que a gente pode, de repente, encontrar um professor que trabalhe com cinética, imagina só, mas que envolve produtos naturais. Na realidade, eu comecei trabalhando com uma pessoa ligada à termodinâmica, mas que adorava trabalhar com produtos naturais. Por outro lado, eu me agarrei, amei e continuei, mas veja bem, não é minha única linha de pesquisa. E quanto mais você vai utilizando a linha, você vai conhecendo mais pessoas. Por exemplo, quer ver uma história engraçada? Quando eu comecei a trabalhar com isso na Rural, né, eu conheci um professor da veterinária.
olha que interessante, ele trabalha com uma planta e ele queria um extrato que fosse inseticida para matar carrapatos em grandes animais. Ó, eu trabalho com produto natural, trabalho com termodinâmica, com extração, mas não trabalhava com carrapato. Imagina! Aí eu fui, conversei com ele, a gente começou a conversar, fizemos o extrato da planta. Na realidade, ele queria usar esse extrato em produções orgânicas, em fazendas que têm produções orgânicas. Por quê? Porque assim você não usa os inseticidas químicos, né? Que podem contaminar, né? Gerar contaminação. Então, a partir desse momento, você vai se integrando com as pessoas. Então, eu acho que não é bem, é uma especialidade, mas que você pode buscar em qualquer área, por exemplo, sabe? O que que eu quero dizer com isso? Quando você para pensar na produção do óleo de soja, né? Quando você produz óleo de soja, você faz extração, você faz purificação, você faz destilação. Então, você tem uma produção, uma operação unitária extremamente importante para o engenheiro químico aplicado a alimentos. Então, eu acho que depende do que aquela pessoa trabalha, gosta, né? E aí ela vai se aderir a algum profissional, algum professor na universidade dela para começar. E aí, quando você começa também a conhecer as pessoas, né? A estar naquele rol de especialistas. Na Fiocruz aconteceu isso comigo, né? Eu não conhecia muita gente, acabei, através desse professor da veterinária, entrando numa rede de plantas, e aí fui estudando mais, comprando livros, mas assim, não abandonei as minhas outras linhas de pesquisa, nem de perto sou uma pessoa especialista nisso, né? A gente trabalha junto, então eu acho que é juntar, né? Eu acho que sem a termodinâmica, por exemplo, eu não estaria dando essa palestra aqui, eu não teria ido aprender com o David, sabe? Então, eu acho que é tudo junto, eu não diria que é uma pessoa que vai te levar a isso, é um conjunto de ações. Não sei se eu respondi a quem fez a pergunta, mas eu não tenho uma resposta assim tão objetiva nesse caso. Deu sim. Tem mais duas perguntinhas aqui. A próxima é: como pesquisadora, quais foram os seus maiores obstáculos no desenvolvimento da sua pesquisa? Nossa, essa pergunta aqui a gente pode ficar 1 hora respondendo. Rapaz, a gente tem muitos obstáculos, muitos obstáculos. Eu estou com o coração mole, não quero nem pensar nesses obstáculos, mas eu vou pensar. Muitos obstáculos. Desde os obstáculos financeiros, né? Até os obstáculos institucionais, né? Eu diria. Então, pensando em rural, eu acho que a gente tem diversos obstáculos. Eu acho que o financeiro é o maior, né? O financeiro é o maior porque ele atinge as instituições de pesquisa, né? E que a economia do país, a política do país acaba influenciando muito, né, nessa atuação como pesquisadora, como formadora, né? Então, a política do país, ela atrapalha. Então, eu diria que esse é um obstáculo ímpar, né? O outro obstáculo, que foi um que eu não vivi em Londres, é que numa instituição de pesquisa como a nossa, na academia, a gente é igual bombril. Lembra, não sei se vocês conhecem o bombril, mas tinha um anúncio que era 1001 utilidades, Mariá. É Mariá, né? Isso. E ele tinha 1001 utilidades. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente é síndico do laboratório, a gente troca a lâmpada,
a gente gerencia o projeto, a gente dá aula, a gente é secretário, a gente limpa o laboratório, a gente faz de tudo. A gente resolve o problema do computador, né? O que eu estou falando não é só... Eu acredito que todos os meus colegas podem dizer isso com a mais tranquila, com a mais consciência tranquila possível, né? E isso faz com que a gente perca tempo ou dedique um menor tempo para pensar, para ler, para estudar. Então, isso foi uma coisa que eu observei fora, é que a gente não precisa se preocupar com isso lá fora. Lá fora você tem pessoas que cuidam disso, né? Então, você somente vai se preocupar com a sua pesquisa. Você somente vai se preocupar em estudar, em ler, em orientar, em escrever projetos, né? E isso é uma verdade, assim. E quem tem laboratório, né? Quem faz atividade experimental, isso é um desafio enorme, né? Como eu falei ano passado numa entrevista para o Globo, né? Quantas vezes os meus alunos e eu, a gente bancou coisas do próprio bolso? Inúmeras. Não posso nem dizer uma, duas ou três, não sei mais. Mas isso é o que menos importa. Ah, Marisa? É o que menos importa, porque quando o coração vem junto, isso aí é o que menos importa. Mas dói. Dói por quê? Porque alguém lá no topo, né, não está te vendo, né? Alguém lá no topo não está percebendo a importância que você tem, quando eu digo você, é qualquer pessoa, tá? Nesse processo educacional, nesse processo de produção da pesquisa, de gerar ideias, né, de ser criativo, de formar, de ouvir o outro. Então, isso é o que dói mais, né? Mais do que você ser 1001, porque nós brasileiros conseguimos, tá? Fique aí registrado. Isso nós conseguimos. Mas o que mais dói é essa falta de reconhecimento, né? E hoje em dia, o que me incomoda também é essa necessidade dessa produção acentuada de artigos, né? Então, você hoje em dia faz pesquisa também pensando nessa produção demasiada de artigos científicos que, às vezes, pode desestimular um excelente pesquisador, professor e pesquisador. Então, isso também caracteriza uma dificuldade, sabe? Porque muitas vezes a sua pesquisa é impactante, é importante, mas talvez ela não tenha tamanha importância porque você não publicou. E eu tenho escutado nesses cursos online, essas palestras e lives que a gente escuta, que a gente não tem que se preocupar tanto com isso, que a gente tem que sair dessa bolha, como disse um amigo meu, José Carlos Pinto, né? Que a gente precisa sair dessa bolha e reconhecer que bons pesquisadores não estão somente embasados no número de artigos que eles publicam, né? E sim na ideia, e sim no caráter inovador, e sim na ajuda das suas pesquisas para a sociedade como um todo. Então, eu acho que a dificuldade ela é financeira, mas é muito, muito do reconhecimento, né? De alguém estender a mão, que eu digo que esse alguém está lá no topo, né? E falar, vou apostar em vocês, né? Vou gerenciar. Eu acho que o futuro está na educação, o futuro está na pesquisa, né? É isso. Muito obrigada. Para finalizar, você poderia exemplificar empresas ou indústrias que utilizam engenheiro químico para tais pesquisas? Como é o mercado de trabalho para essa área? Então, no Brasil não tem isso, né? No Brasil não tem isso. Você pode procurar diversos estudos nessa área,
é difícil. Veja bem, com essa motivação, você tem vários colegas que trabalham com plantas medicinais, com extração, com estudos com Fiocruz, N coisas desse tipo, mas essa coisa de atrelar a engenharia de processos a diagnóstico, a prognóstico de doenças como câncer, diabetes, isso ainda não tem em excesso. O que eu costumo dizer é trabalhar junto à biofísica, né? A biofísica do fundão é muito forte, né? Foi onde eu comecei a ter contatos com a Bajeru, com pessoas que faziam os estudos com a Bajeru, né? Então, empresa, muito menos. Então, obrigada, professora. E eu vou passar agora para o Eu tenho uma pergunta. Ah, meu Deus. Pergunta de colega, a gente treme agora. Eu tenho uma pergunta. Então, Maria, Fala, meu amigo. a sua palestra, fiquei encantado. Eu venho acompanhando esse trabalho, né, vai da sua gênese, do nosso convívio, né, e também já um pouco dessas ideias colocadas no passado, e hoje ver o nível que essa coisa está colocada, é a fronteira daí, a gente está batendo na fronteira, né? Isso que você apresentou para a gente, nos proporcionou mostrar ali a fronteira e o potencial da carreira, né? Como é que a engenharia química ela potencializa a perspectiva de um grande engenheiro, né? Na sua fronteira do conhecimento. Sem sombra de tinha várias dúvidas. perguntas, mas eu vou fazer uma. Está Eu picando sua anotei aqui fala, Paulo algumas coisas que eu Jansen. Não achei. sei se só para mim. Peraí, alô? Melhorou? Tá bom. Melhorou? 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 Alô? Oi, melhorou. Melhorou, sim. Melhorou? Melhorou. Assim, Oi. eu achei que eu vou fazer um destaque aqui, né? Assim, aquela questão quando você coloca do Abajeru, que na sua pesquisa você percebeu que quando a pessoa toma o Abajeru, em 30 dias ela fica como fosse um manjar dos deuses, né? Assim, uma Isso. interpretação do sistema imunológico, sei lá, como fosse um. E depois você tem uma caída, Um retorno, né? uma caída. É muito interessante isso, porque isso tira um pouco daquela crendice, né, de que você vai tomar uma planta a vida inteira e isso vai te curar. Essa é outra coisa. A outra coisa que ficou para mim muito marcante, eu acho que para os alunos pode ser tá ali escrito, pelo menos para mim, assim, a automedicação já viu que é uma coisa que realmente não funciona, né? É só fazer um balanço molar como você mostrou, né? Cada sistema é um sistema, o balanço molar está lá, e se você faz uma automedicação, está alimentando o reator errado. Errado. Então, exatamente, o resultado é perfeito, assim, eu acho que isso ficou, para mim, uma coisa muito legal. E aí você colocou, outra coisa também que eu achei muito interessante, depois eu queria conversar contigo, da tua experiência, com essa questão das células beta, né? Como é que isso tem um fator preponderante na questão da insulina, da administração da insulina. Porque elas é que são responsáveis pela excreção da insulina. E geralmente nos pacientes diabéticos, ou elas morrem totalmente, né? Ou no momento da descoberta da diabetes 2, por exemplo, alguns pacientes já podem ter 50% só delas. E é sabido por conta dessa morte? É sabido? Então, o que eles falam é hereditariedade, obesidade, alimentação, falta de exercício físico. Quer dizer,
a explicação a mais que a gente fica querendo, não tem. Ainda não tem, né? Assim, Não. e para fechar, eu já estou fazendo as perguntas todas. E para fechar, Que se você bom, que bom. colocou um fluxograma que eu achei muito legal, que é quando você tenta convergir tudo nessa ideia. Na verdade, eu vou me permitir dizer que você quer criar uma rede neuronal ali para entender como é que essas coisas estão se comunicando. E ali no cantinho tinha limonoides. Limonoides, né? Você, você não citou muito, mas lá na sua experiência que você trabalhou com isso tem como é que é o potencial disso? Você saberia dizer? Não, não sei dizer, Paulo Jones. Para dizer a verdade, todas as plantas que eu já trabalhei, eu não encontrei esses limonoides. Eu cito no artigo várias plantas em que eles aparecem, mas eu realmente não sei te dizer essa especificidade. Porque ele estava ali no Fico te cantinho. devendo, fico te Ele estava ali devendo. no cantinho. Não, Humilde, né? Não, é porque ali nas suas bibliografias tinha nesse contexto ali, porque eles têm muito em fruta cítrica, né? Sim, são os limonenos. O limoneno, em fruta cítrica, ele está em 95%. 95% a 98%. Só que tem problema. O limoneno, ele é tóxico também. O limoneno, ele é tóxico também. Então, por exemplo, se ele não tiver nessa mistura, ele pode ser nocivo. Percebeu? Então, Entendi. esse é o grande desafio. Por exemplo, vamos imaginar que o limoneno seja o cara, mas ele puro, ele é tóxico. E aí? Tem que ter um balanço, né? Exatamente. Ele só vai atuar se ele tiver nessa mistura. Então, eu acho que o desafio é grande, mas é É o estimulante também. sinergismo que você disse, né? O sinergismo que você falou, de uma outra forma. Exatamente. Na realidade, o que eu queria criar, queria não, né, Marisa Mendes? O que eu quero criar é como se fosse uma rede, assim, temperatura crítica, pressão crítica, peso, massa molar, solubilidade, mistura, vai fornecer isso que vai ativar tal reação que o açúcar vai cair, entendeu? Não. Um sonho possível. Não, dá para fazer isso aí em polímeros, lá em polímeros a gente faz muito isso, assim, fazer blends, né? Isso. Na realidade, misturas para produzir propriedades físicas, mecânicas, térmicas, reológicas, iônicas, né? Que você possa produzir através de blends, né? Ou seja, Isso. pegar o que A tem de potencial, o que B tem de potencial, mas a gente sabe, você mais do que eu sabe que a mistura das coisas nem sempre termodinamicamente é compatível. Possível. Tem essas questões de se comunicar, né, nas suas proporções, no seu meio. Então, assim, Mas é um mais do grande que isso, potencial para os alunos. mas mais do que isso também, aderir essa mistura às reações bioquímicas. Em que Exatamente. momento que elas vão estar atuando, né? Em que momento que elas vão atuar. Mas eu acho que é interessante e é importante porque para a gente parar com essa coisa de achar que um medicamento é bom sem o futuro, sem a testagem, né, promissora. Isso aí. Então, muito obrigado, professora. Nada, Agradeço aí, tá? nada, Paulo. Muito obrigada a vocês, do PET, os alunos. Eu não vejo a carinha de ninguém, né? Mas sintam-se assim, beijados, abraçados, morrendo de saudade. Fiquei muito feliz de ver vocês. Passar a palavra para a Janine agora aqui. Isso, estão Tá conseguindo me bom. ouvir? Sim. Sim, sim. Então, eu queria agradecer, professora Marisa, né, a sua presença aqui, né, ter aceitado o nosso convite. Agradecer em nome de toda a comissão organizadora da 20ª SEMEC e também em nome do Grupo PET. A gente fez esse evento aí em conjunto. Então, eu gostaria de agradecer muito pelo conhecimento passado aqui para a gente hoje. E agradecer também a todo mundo que está participando, né, que estão aí falando, elogiando bastante no chat.
Não sei se você viu. Ai, que bom. Que bom, espero que eu tenha motivado o pessoal. Isso, tem vários comentários aí no chat sobre a palestra, foi muito boa. E gostaria de agradecer vocês, né? Não esqueçam de preencher o formulário de presença. E é isso, obrigado por participarem e abraçarem esse evento junto conosco. E obrigada, professora Marisa, novamente. Muito obrigada a vocês. Realmente fiquei muito emocionada. Espero que eu tenha motivado vocês. Não desistam nunca. A engenharia química é um campo maravilhoso, com uma vasta aplicação. É isso que eu quis e tentei mostrar para vocês. De modelo, a gente sabe. Se a gente sabe modelo, rapaz, ninguém segura a gente. Não, Paulo? Perfeito. Como diria o Scott Fowler, né? Com É, 8 parâmetros, a gente modela um elefante. exatamente. Eu não quero fazer propaganda aqui, não, mas eu acho que é importante, viu, Janine? De repente, o Fogler vai fazer uma live. Dia 2. Sim, Dia dia 2. 2, eu recebi. Dia 2 às 10 horas, lá pela Escola de Química. Ele é espetacular, vale a pena divulgar, né? Sim, exatamente. O professor Jansen até me mandou o link, a gente vai divulgar sim para todo mundo poder assistir e não perder essa. Ai, que bom. Ó, gente, quando tudo isso passar, quero ver vocês, tá? Ah, a gente também está Passem lá morrendo no de saudade. corredor, tá bom? Um Tchau, beijo Marisa. grande. Um beijo. Outro. Tudo Tchau. de bom, gente. Tchau, obrigada. Galerinha vai saindo aí. Vou acompanhar o último a sair aqui.